A gente sabia que com a bola, controlando um jogo, certamente a Espanha era o melhor time do mundo, né? Mas hoje ficou provado, cara, uma coisa que talvez passe um pouco despercebido, que eles são o melhor time do mundo também sem a posse de bola. Não é à toa que os caras tomaram só um gol em toda a Copa do Mundo, e mesmo no gol que eles tomaram no jogo contra a Bélgica foi num ataque que a Bélgica executou com muita perfeição, mas basicamente foi só o que eles conseguiram criar naquela partida. A Espanha não concede chances para os adversários, não dá espaço. Quando os caras têm a bola no pé, eles circulam, mantêm a posse e criam as jogadas deles, mesmo que algumas vezes de forma mais lenta, né, esperando o momento aparecer, mas sem a posse de bola. É um time tão bem estruturado e que se doa tanto na marcação que eles conseguem anular todos os adversários. No começo da Copa do Mundo eles começaram pegando times mais fracos, a gente ficou naquela dúvida se a Espanha era tudo aquilo, porque teve alguns jogos um pouco abaixo, mas agora que o nível vai crescendo, a gente tá vendo essa mesma seleção ganhar de times mais fortes, basicamente anulando os caras por completo. Enquanto a França, ela tinha aquela coisa que a gente falou durante a Copa do Mundo, que era o seguinte, né? O ataque deles, cara, tem 3 candidatos à bola de ouro. É um ataque completamente injusto com as outras seleções. E eu falava pra vocês o seguinte, eu acho que a França vai até o final porque eles não precisam que os 4 estejam bem, né? Quantas vezes eu repeti esse argumento? Eu falei, cara, às vezes se tem um deles bem, o cara já decide o jogo e acabou pro adversário. Mas e quando, né? Uma hipótese que eu falhei em levantar. E quando os 4 estão mal? E quando os 4 não entram no jogo? Porque foi exatamente o que aconteceu hoje. E claro que pode ter um nível de individualidade ali, por exemplo, o Olise, que é um jogador que começou a Copa voando e realmente foi caindo o nível dele. Hoje fez um jogo apagadíssimo, foi um fantasma dentro de campo, né? Mal consegue se comparar hoje ao que ele foi naquela fase de grupos, por exemplo. Então tem um elemento de individualidade dos jogadores não estarem bem. Mas eu acho que muito aqui é o sistema espanhol que conseguiu anular eles todos de uma vez só. É impressionante que o Olise pegava a bola, tinha alguém grudado nele. O Mbappé pegava, botava na frente, alguém conseguia marcar ele certinho, tiravam completamente o espaço. O Dembélé talvez tenha sido o cara que teve um pouquinho mais de espaço pra fazer alguma coisa, mas tecnicamente não tava bem. Então o ataque poderosíssimo da França hoje foi engolido pelo meio-campo e o sistema defensivo da seleção espanhola, que fez um jogo perfeito. É evidente que quando eu falo jogo perfeito, muitos de vocês podem pensar, pô, mas foi só 2 a 0, um gol de pênalti, né? Um jogo perfeito é PSG 5, Inter de Milão 0 na final da Champions, isso é perfeição. Mas cara, a gente tem que levar em consideração o nível do negócio. Os caras pegaram a seleção francesa, colocada por todo mundo, ou praticamente todo mundo, como uma das 3 favoritas, ou talvez a grande favorita pra ganhar essa Copa do Mundo. Eu achei que os caras iam ganhar essa Copa. E a Espanha vai lá, pega esse time, e não é que venceu com facilidade, mas controlou a partida e basicamente anulou. Cara, se a gente for ver, a França no jogo inteiro, com Olise, Barcola, Doué, Dembélé, Mbappé, os caras criaram 0,03 de gols esperados. Se isso aqui, enfrentando essa qualidade de ataque, não é um jogo que beira a perfeição do sistema defensivo da Espanha, então não sei o que é, rapaziada. Simplesmente os caras deram uma aula hoje. Não, e com um detalhe que é muito importante de falar antes de continuar o vídeo. Sem o Yamal, quer dizer, não sem o Yamal, né? O Yamal jogou, fez o papel dele ok, mas sem o Yamal que a gente imaginou que a gente ia ver nessa Copa do Mundo. O Yamal que pega a bola, que decide jogos, que faz dribles fantásticos, que mete gol toda hora, né? Foi um Yamal muito mais um jogador bom, mas dentro do comum ali, dentro de uma engrenagem da seleção da Espanha que funciona como um todo, como um coletivo, do que um talento individual que decide as partidas, né? Então não é que o Yamal tenha feito um mau jogo, mas ele fez um jogo coletivo no nível dos outros, né? Não foi aquele cara desequilibrante. O Yamal nessa Copa do Mundo não foi um Messi, não foi nem um Mbappé. Foi um cara muito mais do time ali, né? No começo do primeiro tempo o jogo foi bem encaixotado, né? Tem essa bola fantástica aqui, não sei se é do Dembélé para o Mbappé, que parecia que a França poderia explorar uns contra-ataques assim, cara, mas olha como é que funcionam as coisas, né? O Mbappé domina essa bola, cara, o lançamento foi assim, brilhante, né? O Mbappé domina, puxou pra dentro, dá 2 segundos, cara, tem 3 malucos em cima dele. O comprometimento defensivo desse time da Espanha é sacanagem. O Pedro Porro, né, que é um cara que no Tottenham é muito questionado na parte defensiva, fez um monte de recuperações incríveis nesse jogo. Essa aqui é uma delas. É ele que cai no meio da zaga ali pra desarmar o Mbappé. Aqui temos o lance do penal, né, vem o cruzamento do Cucurella, o nosso querido Digne pega essa bola que levantou, né, ele dá um toque pra cima aí e ele fica olhando pra cima assim, ele não vê o Yamal chegando, o Yamal vem de trás, chega antes na bola e o Digne dá uma bica no Yamal. Eu fiquei, assim, chocado de ver pessoas na internet dizendo que isso não é pênalti. Pô, pera aí, rapaziada, pera aí. Tem coisa que tudo bem, cada um tem a sua opinião, tem interpretação, tal. Agora, o Digne deu uma bica no Yamal dentro da área, como que isso não é pênalti, cara? Ah, mas ele não tava vendo, o Yamal chegou no ponto cego. E? O que isso tem a ver com a regra?
Não tem nada a ver, o Yamal chegou antes na bola, botou a bola na frente, né? Meio que com um braço assim, mas braço colado junto ao corpo não é mão, vale ressaltar isso, né? Botou na frente ali, não se sabe o que ia acontecer, talvez ele fosse dominar aquela bola ali. E o Digne não viu, obviamente não foi de propósito, mas deu uma bica no Yamal. Isso aqui é um dos pênaltis mais claros da história. Pô, quem tá dizendo que isso aqui não é pênalti, com todo respeito aí, tem que dar uma consultadinha na regra, porque isso aqui é um pênalti claríssimo, não tem discussão, é 100% pênalti. Tu pode ficar triste que foi marcado, porque o Digne não queria, coitado, ele não viu, mas isso aí não tá na regra. Se ele viu ou não, não é problema do árbitro, tá bom? O Oyarzabal bateu muito bem esse penal, né? Se tu for ver, ele bate um pouco mais alto do que o alcance do goleiro, ele bate com força e ele bate no canto também. Segundo o Fotmob, o X-GOT dele, que é assim, é como se fosse um XG, mas já analisando onde é que a bola foi, como que a bola foi finalizada, quão boa foi aquela finalização. Deu 0,96, ou seja, se cobrarem 100 pênaltis daquele ali, apenas 4 são defendidos estatisticamente. Ou seja, uma cobrança quase perfeita, né? O Oyarzabal, possivelmente a principal estrela da Espanha nessa Copa, quem diria, né? E botou o menininho da... Coitado, o gurizinho da França ali, velho. Não tem nem idade pra entender o que tá acontecendo direito, já tava chorando, velho. Aqui o Saliba cai no chão, né? Teve que fazer uma substituição, aparentemente tava com problemas jogando a Copa um pouquinho no sacrifício aí, entrou o Lacroix. Aqui uma jogada que talvez fosse o gol da Copa, se ele saísse, né, cara? Porque o goleiro Manhã está jogando errado, aí o Baena intercepta, o Baena coloca no Rodri, o Rodri toca no Yamal, o Yamal toca de primeiro no Olmo, o Olmo devolve pro Yamal de calcanhar, o Yamal coloca no Fabian. E no que o Fabião vai empurrar pro gol ali, cara, o Upamecano, que fez uma copaça, né, acabou chegando e travando em cima da hora, mostrando como as defesas desses times são fantásticas, né. Raro o momento em que o Mbappé conseguiu ser colocado na frente pra acelerar. Se liga só, belo passe do Rabiot, né, o Mbappé vai sair do jeito que ele gosta, ele ganha na velocidade, só que o Unai Simon jogou de Neuer hoje. Não em termos de defesas, de qualidade, mas sim de ser goleiro líbero, né? Teve algumas boas que ele saiu assim, ó. Tu vê, o Mbappé ganhando a correria, vai sair na cara do gol, mas já chega o goleiro em cima ali pra tirar. O primeiro tempo acabou assim, se tu for ver, foram pouquíssimas chances de gol, né? Se tu tirar o pênalti da Espanha aqui, dá 0,20 de gols esperados pra eles contra 0,04 da França. Então, as duas defesas estavam protegendo muito bem a zaga, assim como protege você a Kaspersky. Eles estão patrocinando mais esse vídeo e eu queria mostrar pra vocês rapidinho, eu juro, como é que funciona. Então, eu abro o aplicativo aqui da Kaspersky, né, e logo de cara eles mostram que a minha proteção pode estar em risco. Quando eu clico aqui em detalhes pra saber o que é, né, ele mostra que a minha Wi-Fi tem uma senha fraca, talvez fosse uma boa ideia mudar, e também que tem uma porta aberta no meu roteador, que pode ser perigoso, tem que ficar de olho nisso. Voltando pra página inicial, tem aqui a verificação rápida pra analisar se o seu computador ou o seu celular tem vírus, né? Aqui como acelerar o PC, ele dá umas dicas para você deixar a sua máquina mais rápida. E aqui tem a VPN, que clicando, ó, você pode acessar a internet de outros países, né? Ou se você estiver fora do Brasil, vai escolher aqui o servidor brasileiro para conectar e poder ver as coisas do Brasil como se estivesse em casa. E no caso que eles bloquearam 38 tentativas de coletar os meus dados enquanto eu navegava pela internet. Ontem foi mais de 2.000 tentativas, tá? Então, porra, privacidade, melhor coisa. Por falar em privacidade, se a gente clica aqui, né, a gente tem um verificador de vazamento de dados que ele fica monitorando a internet para saber se o seu e-mail ou suas senhas vazaram de alguma maneira. Tem um recurso aqui que te avisa se alguém tá usando a tua webcam ou teu microfone para tu ter certeza que não tá sendo gravado sem saber, né? Tem um lugar que tu coloca tuas senhas de forma segura para poder usar fácil na internet, para não dizer aqui da aba segurança, né, que é bom tu deixar tudo ligado, todos os componentes de proteção ativados, que daí tu configura tudo rapidinho, cara, e esquece, sabe? Tu faz isso uma vez, depois fica navegando na internet com muito mais tranquilidade, sabendo que se tiver alguma coisa errada, o programa aqui da Kaspersky tá de olho em tudo, né, e vai te avisar ou vai resolver o problema pra ti. É muito mais seguro usar o seu dispositivo e navegar na internet dessa maneira, beleza? Então não tem como, ative o modo Kaspersky ainda hoje, clicando no link na descrição ou no comentário fixado e usando o nosso cupom EUROFUT, você tem 50% de desconto no plano Premium Ultimate, que te dá acesso a isso e muito mais, porque no celular, por exemplo, tem algumas funções extras, como o Who Calls, que vai te ajudar a bloquear chamadas aí de spam ou de golpistas. E além de tudo, se você clicar no link da Kaspersky, tá ajudando muito o nosso trabalho, porque mostra pro patrocinador que o público engaja. Fechou? Então todo mundo sai ganhando. Valeu a Kaspersky por patrocinar esse vídeo mais uma vez. Quando chega pro segundo tempo, o nosso querido DJ Deschamps tira o Rabiot, porque o Rabiot tava amarelado e quase que ele toma um segundo amarelo no final do primeiro tempo, né? Entrou o Doué já com 56, mas sem que a França conseguisse nem acionar ele. Eles já tomaram um segundo, num lance que é assim, brilhante do nosso querido Pedrito Porro, que ganhou a titularidade na Espanha durante a Copa do Mundo e vem fazendo uma grande Copa, né? Eu tô achando que ele vai entrar pra seleção do campeonato. Quem diria, contrato renovado com o Tottenham e tudo, rapaziada. Bom, é uma jogada meio morta no sentido de que os dois times estão bem postados, né? A Espanha com seu ataque aqui fazendo uma linha de 4 e a defesa da Espanha também, cada um marcando um bem certinho. O Pedro Porro, ele tem a moral de fazer o passe aqui diretamente lá no nosso querido Dani Olmo
e se projetar, né? Ninguém acompanha o Pedrito Porro, mas o mérito aqui é muito grande do Dani Olmo. Eu elogiei ele bastante nessa Copa do Mundo, dizendo que ele não tem feito tanto gol e tal, então não tá sendo tão hypado a participação do Dani Olmo nessa Copa, mas o que ele tem conseguido aproveitar de espaços é uma coisa brilhante, cara. Ele tem ido muito bem na Copa do Mundo, na minha modesta opinião, e esse tipo de coisa, né, de deixar de primeira pra um companheiro, dar um passe de letra inteligente, ele tem feito muito. Né? Naquele lance anterior que acabou não saindo o gol que o Upamecano travou, ele deixou de calcanhar pro Yamal, e aqui, cara, ele tá com o Upamecano travando ele. O Upamecano, provavelmente o melhor zagueiro dessa Copa, ou o segundo, terceiro melhor no máximo, né? Fez uma Copa fantástica. O Upamecano é gigante, o Upamecano é forte. Ele tenta se antecipar e o Olmo sabe, cara, que se ele for dominar, ou ele vai perder essa bola, ou ele vai tomar falta. Então o que ele faz aqui é tocar de primeira. Eu até acho que foi falta do Upamecano, né? Mas ele consegue tocar de primeira no espaço vazio aqui. Obviamente ninguém acompanhou o Pedro Porro, que fez a corrida sozinha. E aí o Dani Olmo deu uma assistência completamente açucarada, um caramelozinho fantástico pro Pedrito Porro, que saiu na cara do gol. E teve tempo ainda, né? Ele saiu com espaço, beleza? Tanto é que quem chega no Pedro Porro é o próprio Upamecano, o que é uma falha de defesa da França brutal, né? O Pedrito Porro bota no canto ali pra fazer o segundo gol dele na Copa do Mundo. Merecido demais, velho. Aqui eu achei que o jogo tinha morrido, né? Porque o Yamal faz o terceiro, é uma bola enfiada pra ele ali. Cara, foi o Pau Cubarsí? Acho que foi o próprio Pau Cubarsí, né? Direto assim, talvez tenha sido. O Yamal sai na cara do gol ali, consegue puxar pra canhota e guardar, mas obviamente estava um pouquinho impedido, né? O Mbappé tendo uma dificuldade absurda, ele não conseguiu encaixar nenhum momento em que ele sai na velocidade por trás da defesa, porque ele ficou impedido acho que umas 4 vezes na partida, e as vezes que ele conseguiu sair nessa velocidade, o Pedro Porro desarmou ele uma vez, conseguiu retomar, né, na marcação, outra vez o Unai Simon saiu, então o Mbappé, ele acabou tendo momentos em que pelas pontas, por exemplo, ele tentou usar a velocidade e mesmo assim foi bem marcado. Ele não conseguiu aparecer hoje, rapaziada. Realmente é triste pra ele que ele tenha ido embora dessa maneira, porque a Copa dele é grandiosa, né? Aqui tem uma finalização do Mbappé, né, que bate no Cucureia e acaba saindo, ó. Tu vê, talvez isso aqui tenha sido o momento de maior perigo do Mbappé na partida. Uma bola que saiu desviada no cantinho, que passou perto do gol. Aqui eu achei que o Didier Deschamps foi mal, porque ele quis fazer as substituições cedo no segundo tempo, e aí matou as 5 que ele tinha pra fazer, né? Ele tirou o Olise e o Digne e botou o Theo Hernandes e o Cherki. Tipo assim, a partida inteira, o Didier Deschamps não mexeu na estrutura básica da equipe, né? Quando tu tá perdendo por 2-0, a gente sabe que esse negócio de que tu tem que botar mais atacantes pra ficar mais ofensivo nem sempre é verdadeiro. Às vezes tu pode só liberar mais um lateral ou fazer com que um volante se projete pra área pra tu deixar a equipe mais ofensiva sem mexer na estrutura tática. Mas ao mesmo tempo, precisando meter 2 gols numa Espanha que tomou 1 gol na Copa só, tu fica meio chocado que ele trocou peça por peça, volante por volante, meia por meia. Em nenhum momento ele fez o que o nosso querido Scaloni fez no jogo da Argentina. Teve em determinado momento que o Scaloni meteu 3 atacantes. Ele meteu o Lautaro, o Julián e o Flaco Lopes ao mesmo tempo pra conseguir ganhar aquele jogo. E os caras ganharam, no final das contas, né? Aqui eu pensei, beleza que a Espanha é um timaço, mas tu precisa meter 2 gols, rapaz. Tu tira, sei lá, o Tchouaméni e bota o Thuram lá na área, né? Bota como é que é? O Matetá. Mas não, ele mexeu peça por peça, ele não trocou a estrutura da equipe. Eu achei que ele foi muito conservador aqui. Trocou o Olise, que fez um jogo realmente ruim, né? E botou o Cherki ali e o Theo Hernandes. Mas não conseguiu mexer muita coisa, até porque a Copa do Mundo Cherki, depois da temporada fantástica que ele fez pelo City, é muito decepcionante. Ele não jogou tão poucos minutos assim, ele entrou em vários jogos, né? E pouco conseguiu impactar. Aqui a Espanha começa a fazer várias substituições também pra matar um pouquinho de tempo, né? Botar pernas frescas em campo. Aqui um carrinho por trás do Yamal no Mbappé, que eu fiquei pensando assim, né? Primeiro que era pra amarelo, claro, né? E o juiz não marcou, não deu amarelo. Segundo que eu fiquei pensando, cara, esse aqui é o tipo de lance que talvez daqui a 20 anos, quando esses 2 caras forem lendas do futebol, a gente vai falar, pô, olha só essa foto lá de 2026, o Yamal dando um carrinho no Mbappé, os 2 novinhos. Luiz de la Fuente botando mais pé. Cara, o Luiz de la Fuente ter o Pedri no banco é sacanagem, né? Ele não faz uma boa Copa, mas hoje ele entrou bem nesse final de jogo pra controlar a partida, né? O Ferran Torres entra e perde uma chance de gol aqui, né? Pra variar, vem uma bola do Baena. Não era fácil, tá? Não, para com isso. Não era uma chance muito fácil. O Ferran Torres vem, se projeta muito bem dentro da área, consegue cabecear essa bola, ganha duelo de cabeça, mas acaba mandando pra fora ali. E aqui tu vê mais um lance que a França tinha a jogada aqui, né? Um lançamento pra pegar na correria o Mbappé. Só que mais uma vez o Unai Simon sai do gol, consegue tirar. A bola meio que bate no Mbappé e fica com o Doué. Aqui o Doué foi muito mal, rapaziada. Eu acho que nesse momento aqui, tá longe do gol, mas já tem que chutar nesse momento, né? Que é onde o gol tá aberto. Ele demora, ele vai carregando. Quando ele vai chutar, já tem uma... Tipo assim, olha só, tem 4 jogadores na frente dele, né? E mais um em cima da linha lá.
Então era muito difícil que ele fizesse esse gol, né? Ele acaba chutando, inclusive, em cima do Unai Simon. Ele foi muito mal, o Doué, aqui. Claro que é fácil eu falar aqui da minha cadeira, né? Mas o Doué, cara, como um dos caras jovens mais talentosos do mundo, penso eu que aqui era dominar e ir direto pro gol. Não importa se tu errar, mas pelo menos tu tentou enquanto o gol tava vazio, né? A Espanha mexendo, saiu o Pedrito Porro, partidaça do Pedrito Porro. Baena também foi bem, inclusive defensivamente, né? Esses jogadores aí conseguindo entregar bastante. Pedrito Porro foi muito bem, né? O Unai Simon foi bem também. A dupla de zaga da Espanha é fantástica. Eu acho que eu gosto um pouco mais da Copa do Laporte, mas o Pau Cubarsí também tá muito bem. Rodri foi bem na partida, o Olmo ocupou os espaços, o Oyarzabal fez o que é esperado dele. Baena teve seus momentos, contribuiu defensivamente, o Yamal foi ok. E o Cucurella, que Copa do Cucurella, hein, rapaziada? Ele vai entrar pra seleção da Copa do Mundo. Ah, vai mesmo. Mbappé ficou muito frustrado no final da partida, que o Unai Simon, ele não queria pegar a bola na mão, ele ficou enrolando, né, pra pegar, pra segurar a bola. Cara, o Mbappé, ele perdeu um pouquinho a cabeça, né? Eu não diria que é uma agressão do Mbappé no Unai Simon, mas assim, acho que ele tava com vontade de agredir, tá? Foi uma chegada ali que teve a energia de um agressor, digamos assim. Né? Acabou sendo uma falta no Unai ali. Aqui tu pode ver, cara, era acréscimos do segundo tempo e a França conseguindo fazer muito pouco. Não conseguiram botar a pressão em cima da Espanha no final. Não conseguiram de jeito nenhum. O Dembélé teve umas duas chances que ele pensou, cara, é agora ou nunca. Então, em vez de tentar ficar passando pra um lado pro outro, ele pegou as duas e chutou as duas, né? Mas o Unai Simon pegou as duas no meio do gol ali. E, cara, acabou assim. O Mbappé vai pra casa com uma Copa que, enfim, molecada de internet, gosta de zoar e tal, vai falar que ele sumiu, que ele é um bagre, que não sei o que, aquelas coisas todas. Mas, cara, é uma Copa fantástica do Mbappé. É uma Copa maravilhosa dele. Eu não diria do início ao fim, porque hoje o jogo dele foi muito fraco. Mas durante toda a competição, até hoje, né, ele fez uma Copa aí nível melhor jogador da Copa. Nível jogador que briga pra ser o craque dessa Copa do Mundo. E acaba saindo dela de forma muito frustrante, né? Essa seleção da França, eles poderiam se consagrar junto com a Alemanha e com o Brasil como as únicas 3 seleções que chegaram em 3 finais de Copa consecutivas. E eles estiveram perto, cara, mas acabaram caindo frente a uma Espanha que no momento que eles precisaram fazer um jogo de gente grande, né, e pegar uma seleção do nível da França e anular os caras, eles conseguiram. O pênalti talvez tenha caído ali como um presente, né, para eles, porque fizeram 1-0 e a partir dali tiveram tranquilidade para dar uma cozinhada no jogo, né, para fazer o jogo do jeito deles, sem permitir em nenhum momento que a França jogasse do jeito dela, sem permitir em nenhum momento que os 4 da frente da França tivessem espaço. Se a França sai na frente, por exemplo, e a Espanha precisa pressionar, talvez deixasse espaço para o Mbappé correr mais para trás, né, na zaga, por exemplo, deixasse espaço para o Dembélé e o Olise fazer mais jogadas. Mas do jeito que se desenhou o jogo, foi um roteiro absolutamente perfeito para a França, para a Espanha, digo, que fez um jogo, na minha modesta opinião, próximo da perfeição. De novo, não é um 5-0, mas considerando que é uma semifinal de Copa do Mundo contra a seleção ofensivamente mais forte do planeta Terra, a Espanha pegou os caras, trancou num baú e não deixou eles saírem, né? E foi pra final da Copa pela segunda vez na sua história. Isso significa que eu já errei minha previsão pra Copa do Mundo, né? Que eu vou ter a França como campeã. A França vai fazer um jogo de terceiro lugar ainda, que pode dar ao Mbappé, por exemplo, a chance de meter mais gol nessa Copa do Mundo ainda, né? Ampliar a sua artilharia histórica aí, de repente passar o Messi, né, na artilharia histórica das Copas, veremos como é que vai ser. Enquanto Inglaterra e Argentina, rapaziada, é aquela coisa, né? Se passar a Argentina, pô, a gente vai ter uma final apoteótica, porque vai ser a final daquela foto, né? Daquela foto do Messi dando banho no Mbappé. Meu Deus, no Yamal. Ah, essa Copa tá muito longa, eu tô cansado, cara. No Yamal. Imagina, cara, Messi contra Yamal. Aí vai lá o Yamal e ganha, né? Pode ser assim a narrativa perfeita da passagem de bastão de gerações. Eu não sei, eu tô torcendo por essa final aí, tá? Espanha e Argentina. Enquanto se passar a Inglaterra, daí vai ser a final menos pesada, digamos assim, porque a Espanha tem só um título, a Inglaterra também, né? E aí a Espanha vai ser campeã, porque essa Inglaterra não tem como. Essa Inglaterra não vai bater essa França aí, essa Espanha de jeito nenhum. Ó, a quantidade de vezes que eu confundi França com Espanha, Mbappé com Yamal é brincadeira, hein? Agora, uma coisa que eu fico pensando, cara, é que é o seguinte, né? A Argentina foi campeã mundial com o Scaloni, um cara que nunca tinha treinado clube, né? Ele simplesmente veio das categorias de base da Argentina, assumiu a seleção principal e fez o que fez, transformou a seleção numa potência. E o Luis de la Fuente, o nosso querido guardióculos, tem uma trajetória parecida, no sentido de que ele não era um treinador de clubes, né? Ele trabalhava ali dentro da federação, nas seleções de base da Espanha, assumiu a seleção principal e olha o trabalho que ele vai fazendo, campeão da Eurocopa e finalista de Copa do Mundo. Eu fico pensando, cara, se não tem algum lugar no Brasil, né, um técnico brasileiro desses assim mais escondido, que ninguém conhece porque o cara não tá treinando Palmeiras, o cara não tá treinando Flamengo nem nada, né? O cara tá lá escondido treinando algum sub-17 e que poderia ser o nosso Scaloni, poderia ser o nosso Luis de la Fuente, né? Eu não sei, eu fico perguntando
se em algum momento não vai surgir esse cara brotado nada aí, né? Seria fantástico. Falta uma semi, um jogo de terceiro lugar e uma final. 3 partidas pra gente encerrar essa Copa do Mundo. Rapaziada, já temos juntos a 101 jogos. E pra continuar acompanhando a Copa comigo até o final, não se esqueça de se inscrever no canal. E quem ficou até aqui, se puder clicar no link da Kaspersky ali, rapaziada, faz uma diferença monstruosa, beleza? Valeu demais.